Muito bem-vindos à continuação da conversa da semana anterior. Esta conversa é devido ao que tem acontecido sobre as ex-colónias francesas em África e o domínio que a França ainda continua a ter sobre a África. A conversa da semana passada foi muito interessante, mas ficaram muitos aspectos interessantes por falar e é desses aspectos que vamos falar hoje. Obviamente, vamos estar, além da Vanessa, com Alexandre Santos e com Michel Alavi. Quem não os conhece, pode clicar neste link e vai para o primeiro episódio da série, onde está a apresentação para os ficarem a conhecer melhor. Voltando à conversa anterior, eu acho que a Vanessa queria começar por fazer uma pergunta relacionada com o tema, por isso, Vanessa, dou-te a palavra. Alexandre, seu Michel, a gente sabe tudo o que está acontecendo, a preocupação, inclusive, da União Europeia. A gente sabe que eles estão aplicando sanções em cima desses países que estão se revoltando. Mas eu queria entender, se é que é possível, óbvio que existe todo o interesse do bloco econômico, por que certas sanções ou certas conversas não são feitas, então, com a França, né, nesses casos? Na realidade, quer dizer, o que eu acho, quer dizer, é uma Europeia, mas ainda muito desunida. E é evidente que, apesar da União Europeia cobrar explicações, quem tem que dar as explicações, na minha opinião, seria a própria França, e não os países africanos, já que o neocolonialismo e o colonialismo francês está muito presente na região. Agora, é evidente que a União Europeia gostaria que esses países africanos fossem democráticos, mas eu acho que a França, às vezes, é que não deixa que eles sejam democráticos pelo poderio e pelo conluio com os governos autocratas. Eu não sei se o professor Alexandre concorda com a minha opinião. Concordo, Michel. E eu, assim, vou complementar o que você disse, que apesar da União Europeia não ter uma unidade, eu acho que isso faz parte também, né? Eu acho que, sim, oficialmente, não há nenhuma crítica à postura da França, mas acredito que haja debates internos sobre a postura da França, né? Eu duvido muito que, no âmbito da discussão dos parlamentares do Parlamento Europeu, não se discuta um posicionamento crítico a isso que a gente falou na conversa da semana passada, né? A segunda parte da nossa conversa, né? Sobre esse controle, né, da França sobre a parte principalmente econômica e financeira das suas ex-colônias. Hum, É assim, não sei se estás a par, mas, no entanto, a primeira-ministra italiana tem criticado abertamente a França e o Macron, especialmente sobre a crise dos imigrantes que eles estão a sofrer, que eles estão a receber eh, milhares de imigrantes por dia e que são insustentáveis. E ela está a acusar abertamente o Macron de ser o culpado desta crise e acusa-os, França e Macron, de continuarem a perpetuar a pobreza económica destas ex-colónias para seu lucro próprio. O que é que pensas disso? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as declarações da primeira-ministra da Itália, né? Ela é uma representante da extrema-direita e ela não dá ponto sem nó, obviamente. Assim, o que eu quero dizer com isso é que ela não é flor que se cheire, né? Sim, claro que ela vai fazer algo que vai trazer uma certa simpatia, que é criticar
o Macron por algo que ela acredita e nós, né, vemos historicamente, né, que é factual, mas ela também está ali num posicionamento que é um posicionamento porque, sim, com essa crise, com a crise que acontece na África Ocidental, principalmente, você tem uma quantidade de imigrantes muito grande indo em direção, principalmente a Lampedusa. E no momento da história, sim, algumas semanas atrás, a gente teve a chegada de uma leva de imigrantes em Lampedusa enorme. Em 24 horas, a gente teve quase 7.000 pessoas chegando lá. E isso suplanta a própria população da ilha de Lampedusa. Então, assim, ela tem interesses, obviamente, em fazer isso. Primeiro é falar com a audiência interna dela e aumentar um pouco mais o range de simpatia, né, que ela não conta muito, diga-se de passagem, né? Claro, foi eleita primeira-ministra, mas, sim, como alguém da extrema-direita, você precisa sempre estar alimentando, né, a sua audiência para que mantenha o seu apoio, né? E esse tipo de declaração é uma declaração que não está longe da verdade, mas que também é para o público interno, né? Agora, a gente tem que lembrar dessa declaração dela, né, que a França, com o Sarkozy na época, né, convenceu os Estados Unidos a liderarem a OTAN para derrubar o Gaddafi do poder em 2011, ali nos estertores da Primavera Árabe. E a queda do Gaddafi fez com que a Líbia ficasse numa posição que é uma posição de assim, insegurança, e causando insegurança para vários outros países no entorno, que é algo que assim, os ecos disso estão até hoje. Até hoje insegura. E o presidente Obama, dos Estados Unidos, na época da intervenção militar, né, e isso a Melania também criticou, né, assim, diz que a consequência dessa crise migratória é por conta da intervenção da OTAN na Líbia. Sim, o presidente Obama, em 2016, fez uma meia-culpa, disse: olha, eu não deveria ter feito isso, a gente não deveria ter derrubado o Gaddafi naquele momento, porque o país não estava preparado, não tinha um herdeiro político, não tinha quem assumisse o poder e mantivesse o país coeso, porque o país hoje está dividido, né? A gente tem um governo em Trípoli, que é o governo bancado pelo Ocidente e pela ONU, que só controla Trípoli e um pouco dos oleodutos e da produção de petróleo que vão para a Espanha e para a Itália. A outra parte, que está controlada pelas forças nacionais, né, o Exército Nacional da Líbia, é quem é contra a instituição desse governo e que controla a maior parte da Líbia e a maior parte da produção de petróleo. A consequência também disso, da queda do Gaddafi, foi o surgimento de várias milícias jihadistas na África Ocidental. E a consequência do surgimento dessas milícias é justamente, sim, a França está presente militarmente desde 2013 para combater essas milícias. No começo teve até um certo sucesso no Mali, mas depois, agora no início da década de 2020, não consegue debelar. E a população já está cansada, as Forças Armadas estão cansadas de uma posição servil com relação aos franceses, e isso propiciou todos esses golpes que estão acontecendo. Os golpes que aconteceram no Mali, na Guiné é um pouco diferente, mas no Mali, no Burkina Faso e no Níger. Então, vocês estão vendo que a história está toda encadeada, né? Sim, e apesar da Melania ter razão na crítica, né, e Francisco lembrou, né, a primeira chefe de Estado de um país a criticar abertamente o chefe de Estado de outro país com relação às suas, né, a sua diplomacia internacional na Europa, pelo menos, né? Sim, ela não tá errada, mas ela esquece de olhar para a própria história da Itália, né? A Itália tem uma responsabilidade como também ex-ocupante colonial da Líbia, né? E aí, por que a Itália não assumiu sua responsabilidade ali? A Itália tem uma responsabilidade como ex-ocupante colonial na Somália. A Somália também vive um não governo desde 1991. Onde é que está a assunção de responsabilidade da Itália para com esses países também? A Eritreia é o país mais fechado do continente africano, né? Guardadas as devidas proporções, já vi muita gente comparar a Eritreia com a Coreia do Norte, seria a Coreia do Norte do continente africano, né? Ex-ocupação colonial da Itália. Onde é que estão as responsabilidades da Itália para com, né, assim, chegar junto e ajudar ou dar um sopro, né,
de democracia ou ajudar a abrir a Eritreia. A gente não vê também. Então, é muito fácil criticar o vizinho, mas não olhar a sua própria história, né, e o seu próprio histórico de ocupação colonial, né, lá no continente africano. Ora, ora, ora. O passado não nos condena. Passado não nos condena. Eu acho que só para fechar, então, a gente falou na semana passada um pouquinho sobre a Rússia, e ficou para mim uma pergunta em aberto que eu queria fazer para vocês. Qual será o futuro, então, do grupo Wagner, depois da notícia da morte do líder deles, o Prigozhin? Eu acho que eles vão perder um pouquinho do poder, porque o Prigozhin era muito fanático nessa área militar e na área do dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eles vão perder um pouco do poder até buscar um novo líder, porque o número 2 também faleceu esse acidente, entre aspas, de avião. Mas não sei, eu acho que eles vão perder um pouco do poder. Alexandre, a palavra é sua. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não conheço muito bem a estrutura interna do Wagner. Não sei quem assume depois da morte do número um e do número 2, né? Não sei quem é o número 3. Mas as ações, né, do Wagner sempre foram muito bem coordenadas no continente africano. Sim, claro que você tem ali uma. Você provavelmente tem alguma liderança que coordene as ações no continente africano, porque o Prigozhin estava olhando lá para o lado, né, da Europa Oriental, lá, né? E eles estão, mas o Wagner Group continua presente e expandindo sua presença. A gente está vendo o Wagner Group na Guiné, né, no Chad, no Sudão, né? Sim, apesar do Sudão, os dois generais estarem brigando uns com os outros, no Burkina Faso, no Mali, no Níger, né? E a República Centro-Africana, que eu acho que tem a presença do Wagner há mais tempo, desde 2015, a presença forte do Wagner e também da diplomacia russa, né? A gente tem que lembrar que no continente africano, pelo menos, onde está o Wagner, está a Rússia, onde está a Rússia, está o Wagner, né? Sim, na República Centro-Africana, com a ajuda do Wagner Group, a presidência consegue estabilizar e controlar uma boa parte do país contra os grupos que são os grupos contras, né? Os grupos, né, que tentaram derrubar o governo nos últimos 30 anos, né? E o presidente lá, o Faustin Touadéra, acabou de promover uma mudança na Constituição para aumentar o mandato dele de 5 para 7 anos, sem limite para a reeleição, graças ao apoio que a Rússia e o Wagner Group estão dando para ele. Então, você vê que a Rússia e o Wagner Group, de certa forma, estão ajudando a estabelecer um governo que é um governo que está se tornando, o que tudo indica, ditatorial, né? Vai haver um dia, será? Uma África livre, gente? Eu acredito que sim, né? Sim, por mais que ditadores ocupem o governo, a gente tem sempre a possibilidade de acontecer o que aconteceu no Gabão, né? Perfeito. Também concordo. Não é por nada, mas eu vou discordar. Eu vou-vos pôr aqui um panorama e digam-me se eu estou errado. Nós, neste momento, estamos a ver um novo posicionamento geopolítico a nível mundial. Isto com a expansão do BRICS e através da guerra da Ucrânia, que muita gente diz que a Rússia está isto, está aquilo, está aquilo outro, o que eu vejo é a Rússia a expandir o seu domínio e o seu controle sobre vários outros países e a ganhar posição a nível desta globalização e a ter mais peso do que tinha antes desta guerra da Ucrânia. Ou seja, eu vejo uma Rússia que está a mostrar que a autocracia traz mais frutos do que a democracia. E esta ideia, reparem que a África sempre foi um país autocrata, sempre foi um continente de ditaduras. As ditaduras sempre prevaleceram em África. E ter uma espécie de ditadura pró-democrática, que ao fim e ao cabo é isto que a Rússia mostra que pode ser viável,
está cada vez, quanto a mim, mais presente em África e estou a ver o mundo a ficar cada vez mais dividido nestas duas posições. Por um lado, uma democracia cada vez mais corrupta, por outro lado, uma autocracia que obtém frutos que uma democracia corrupta não consegue. Portanto, para terminarmos, eu peço-vos que me corrijam se estou errado e que deem a vossa opinião sobre, de facto, especialmente este posicionamento em África, e que para nós, como africanos, é tão importante perceber o que é que nos espera no futuro. Na verdade, Antônio, a questão que você coloca é muito presente, porque veja o sucesso da China, uma ditadura autocrata e absurdamente capitalista. Então, existe uma nova geopolítica. A ideia da multipolaridade é presente e é muito difícil de analisar uma democracia corrupta e uma autocracia também corrupta. Então, nós precisamos saber qual que dá mais valor ao povo. Isso que é importante para a unidade africana. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, né? O cara que está em cima do muro, né? Eu acho que é uma questão de perspectiva, Francisco. Eu acho que ou a gente vê o copo meio cheio ou meio vazio. Talvez você tenha tendência a ver o copo meio vazio, eu tenho a tendência a ver o copo meio cheio, né? A gente tem, ao mesmo tempo em que a gente tem, né, na República Centro-Africana, né, no Camarões, na Guiné Equatorial, na República do Congo, no Ruanda, sim, ditaduras democráticas, né? A gente tem também as reações. Sim, talvez o Senegal seja né, um país que seja um grande exemplo, né? Assim, o presidente anterior do Senegal, o Abdoulaye Wade, tentou mudar a Constituição para ir se perpetuando no poder. Não conseguiu, porque a população se rebelou. E o Macky Sall, que era o presidente que estava na oposição, também, né, liderou uma das resistências, né? Agora que o Macky Sall está no poder, ele também quis tentar fazer a mesma coisa que o Abdoulaye Wade fez. Não está conseguindo, né? Ele está perseguindo a oposição lá e também há uma reação popular muito grande contra esses arroubos persecutórios, né? Da mesma maneira que, por exemplo, no Uganda, o Bobi Wine, que é uma figura de oposição e que traz junto com ele uma juventude, que é uma juventude que quer mudanças, né? O presidente Yoweri Museveni está lá desde os anos 80 também, né, como presidente do país, e vem se perpetuando no poder usando a máquina. A gente vê uma resistência popular muito grande. Se nas eleições do ano passado não houve ainda a possibilidade do Bobi Wine vencer, ele está encurralando cada vez mais o presidente e o partido que está no poder, né? Lá você tem, além da luta política, você tem a luta contra o conservadorismo religioso também, o que é muito difícil, né? Assim, um contexto dificílimo. Mas a gente tem, por exemplo, exemplos como, né, no Quênia, na Tanzânia, cuja presidente mulher assumiu o lugar, né, do presidente anterior, que era um presidente negacionista e que morreu, inclusive, de Covid, né, sim, por ser negacionista. A gente tem países, né, como Botsuana, que mesmo sem ter uma oposição que tenha conseguido ganhar as eleições, é um país que, desde a independência, ele vem mantendo, né, o seu curso, né, democrático. Então, a gente também tem outros exemplos de que a democracia e que a representatividade, que a possibilidade de você ter uma oposição forte, né, também é viável, né, é possível. Então, assim, eu acho que é só uma questão do exercício do olhar. Eu prefiro ver o copo, o copo meio cheio, tá? Eu também, eu sou muito a favor da democracia. Acho que a alternância de poder ela é muito benéfica para todos. Na verdade, todos nós somos a favor da democracia, desde que o meu direito
termine com a obrigação do outro. Então, isso que é democracia, e não simplesmente uma democracia autoritária. Gente, muito obrigada pela aula. Eu aprendo com vocês muito, muito mesmo. Geopolítica, política, comércio, posicionamentos. Obrigada. E eu acho que assim a história vai contar. Quem viver verá, né? A gente vai acompanhando isso diariamente, os próximos passos, o que vai acontecer no continente africano, e de que forma também a gente pode se posicionar e as oportunidades que o Brasil pode alcançar e melhorar esse relacionamento bilateral, né? Ora, eu também agradeço a vossa presença. Já agora, só para esclarecer quem nos segue, eu também sou a favor da democracia. Não poderia deixar de ser, porque eu sou artista plástico. E é uma coisa que muita gente não sabe. Nas democracias, a cultura floresce, enquanto nas autocracias ela decai. Portanto, eu teria sempre que ser a favor de uma democracia. Mas, infelizmente, talvez esteja como o Alexandre diz, eu vejo o copo mais vazio e esteja a ver as autocracias a progredirem mais. E, pronto, infelizmente é aquilo que eu estou a ver e espero estar errado. O futuro dirá. E, mais uma vez, obrigado ao Michel e ao Alexandre pela sua participação. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a todos também por terem assistido. Terminamos aqui esta sessão, portanto, estes episódios, mas de certeza que vamos ter mais conversas sobre qualquer coisa relacionada com a África. Por isso, não se esqueçam, cliquem no sino para não perderem os próximos episódios. Muito obrigado por terem assistido e muito obrigado aos nossos convidados por terem participado. Até à próxima.